samurais, disciplina, deuses, tecnologia e uma densidade populacional alta. Em tempos, um grande império. Um país que deixou a sua marca na história, mas que atualmente vive num período de estagnação. Nem sempre foi assim. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão conseguiu um dos maiores crescimentos económicos da história. Um exemplo da expansão da indústria e da exportação. Houve mesmo quem achasse que o Japão ia conseguir ultrapassar os Estados Unidos. Mas no início dos anos 90, a economia japonesa mostrou que a volta dos dias de ouro poderiam ter um fim. Então, o que aconteceu com a economia japonesa? E muito bem-vindos a mais um vídeo de Why Because I Want TV. Após a Segunda Guerra Mundial, o país estava em ruínas. Na sua recuperação, os Estados Unidos teve um papel fundamental. Uma das sequelas da guerra foi a proibição do Japão poder ter o seu próprio exército, o que acabou por ter uma vantagem na reconstrução do país, pois o governo japonês pôde concentrar o orçamento, em especial nas infraestruturas e na educação. O governo escolheu que, na reconstrução, a indústria japonesa e a tecnologia deviam ser privilegiadas, com foco nos setores petroquímico, automóvel e eletrónico. Foram criados conglomerados industriais que, com o tempo, foram expandindo a sua área de atuação. Ficaram conhecidos como os Keiretsus. Um exemplo é a Mitsubishi, mais conhecida pelos carros que produz, mas a empresa também constrói comboios, navios, tanques, propulsores espaciais, eletrodomésticos, etc. Há outros exemplos, mesmo a Toyota, Nintendo e Sony conquistaram e consolidaram-se no mercado mundial. Durante anos, o mundo olhava para Tóquio como um novo centro financeiro mundial. A valorização excessiva do Yen. 1985, Hotel Plaza, Nova York. Os representantes das 5 maiores economias do mundo estavam lá reunidos. Alemanha, Estados Unidos, França, Reino Unido e Japão. Estavam a discutir sobre a valorização do dólar, chegando a uma conclusão, também conhecida como o Acordo de Plaza. O dólar estava com valores demasiado elevados e era necessário baixá-lo. O plano foi bem sucedido. Os vários bancos centrais começaram a vender os seus dólares e a comprar outras moedas, aumentando a oferta de dólares no mercado para que o seu preço baixasse. O que beneficiou os Estados Unidos, já que o dólar passou a ser mais barato, ou seja, importar dos Estados Unidos passou a ser mais barato. No entanto, o oposto aconteceu com o Japão. O Yen valorizou cerca de 46%, ou seja, ficou mais caro importar do Japão. Sendo a economia japonesa muito dependente da indústria e, por sua vez, das exportações desses produtos, este era um problema significativo. Para evitar males maiores, o Banco Central japonês decidiu baixar as taxas de juro para metade em janeiro de 1987. Já que era mais barato pedir empréstimos, o investimento era estimulado. E foi isso que aconteceu. Talvez até demais, pois a baixíssima taxa de juro fez com que o crédito fosse muito abundante e muito comum entre as empresas e os particulares. Aliado à falta de regulação e fiscalização dos empréstimos, viria-se a criar uma das maiores bolhas da história. Como as pessoas tinham dinheiro nas mãos, foram comprar e dispararam os preços de uma das ações, crescendo 300%, e do imobiliário, que conseguiu ter uma valorização ainda superior à das ações. Para se ter um meio de comparação do quão alto eram os preços no Japão, o terreno do Palácio Imperial em Tóquio valia mais do que toda a Califórnia. Como todo este aumento e as baixas taxas de juro rapidamente, as taxas de inflação começaram a levantar. Mas o rebentar da bolha viria com as medidas de prevenção do Banco Central japonês. Para impedir que as taxas de inflação continuassem a subir, decidiram subir as taxas de juro de 2,5%, o valor da altura, para 6%. A subida repentina dos juros destruiu quem estava frágil. A bolha rebentou. O mercado de ações e o imobiliário caíram mais de 70%, estimando-se as perdas em 7 trilhões de dólares.
Com a crise, várias foram as falências, tanto de particulares como de empresas. O desemprego aumentou e os salários foram reduzidos, o que levou o consumo interno a diminuir. Mas há um detalhe característico no Japão que difere de outras crises similares. O Japão é um país industrial e mesmo durante a crise as fábricas continuaram a produzir, o que causou um excedente de produtos no mercado. As pessoas não tinham dinheiro para os comprar, mas as fábricas já os tinham produzido, ou seja, tão rápido como a inflação apareceu e cresceu, tão rápido deu lugar a um estado de deflação. Mesmo com as fábricas a produzir menos quantidade de produtos, a quantidade destes era tal que, pela lei da oferta e da procura, os preços caíam ano atrás de ano. O que, por mais que pareça uma coisa boa, porque lá está, tudo está a ficar mais barato, a verdade é que não é. A deflação pode mesmo ser mais perigosa até do que a própria inflação. Pois, pensamos, as empresas entraram numa crise muito endividadas e que lhes retirou parte das vendas com a redução das exportações, ou seja, menos faturação. Depois, juros altos, mais custos. E a estabilidade das vendas foi embora com a redução do consumo interno, menos faturação. Resultou numa devastação da liquidez. Agora ia ver o preço que podia cobrar no mercado pelos seus produtos a reduzir, ou seja, menos margem, menos receita. O mesmo acontecia com as pessoas que pediram empréstimo para comprar casas e carros e viam o ordenado mais baixo e os juros mais altos. Chegamos a 1999. O Banco Central japonês volta a sentar-se à mesa e anuncia a descida dos juros para 0%, com a mesma expectativa de 87, estimular o investimento. Mas desta vez não resultou, pois o tecido económico japonês estava completamente esgotado. E mesmo com o alívio dos custos a partir da descida dos juros, não era suficiente. As empresas e as pessoas continuavam muito endividadas. Em cima de tudo isto, durante o ápice da crise, vários foram os bancos que foram à falência, inclusive bancos gigantes e importantíssimos para o sistema financeiro japonês. Por isso, o governo japonês teve de investir em milhões de dólares nos bancos para estes se manterem em funcionamento. Este fenómeno é também conhecido como o too big to fail, ou seja, empresas que são tão grandes e tão importantes para a economia que irem à falência e simplesmente desaparecerem podem originar o colapso social. No caso dos bancos, isso é exponenciado, já que se os maiores bancos forem à falência, não são só os bancos que desaparecem. São os bancos, as empresas que lá têm linhas de créditos, são os investidores que lá têm dinheiro e são as pessoas que lá têm as contas e as suas poupanças. Daí o demasiado grande para falhar. Fazendo um paralelo, nós viríamos a ver tudo isto acontecer outra vez, mas numa perspectiva mundial, com a crise de 2008. Mas esse tema fica para outro vídeo. Por isso, não te esqueças de subscrever aqui o canal e deixar o gosto neste vídeo. Voltando ao Japão, como o Banco Central não conseguia resolver o problema com as medidas convencionais, mexer na taxa de juro, decidiu fazer algo diferente para a época. O Quantitative Easing consiste na emissão de moeda pelo Banco Central, que vai ser usada para comprar títulos de dívida de longo prazo, forçando os bancos a baixar os juros nos empréstimos a longo prazo, enquanto incentiva os investidores a não comprarem dívida pública e a incentivar a migração de capital para o mercado de ações, de modo a que as empresas japonesas tenham mais financiamento vindo do aumento das trocas na bolsa. Em 2001, o Banco Central japonês começou o Quantitative Easing pela primeira vez. E demorou alguns anos, mas entre 2006 e 2009 a inflação conseguiu ficar nos 0%, deixando o país de viver em deflação. Pouco a pouco, a economia japonesa recuperava. No horizonte já se via o retorno da potência económica japonesa. Era um problema, e morava do outro lado do Oceano Pacífico. A crise de 2008. Se o Japão finalmente se levantava da crise, os Estados Unidos estavam prestes a criar uma crise mundial que marcou a história de todos os países. A bolha imobiliária americana criou uma crise financeira global, marcada pela falência de bancos importantes e uma enorme recessão. Curiosamente, semelhante ao que aconteceu no Japão quando a bolha estourou.
mas à escala global. O Japão não se escapou da crise. Como já se sabe, o Japão é dependente das exportações. Uma crise global retira o dinheiro às pessoas e às empresas, ou seja, menos clientes, menos exportações. A bolsa japonesa cai e com ela a superação da crise. As menores exportações causaram o mesmo fenómeno da crise anterior. Menos exportações, mais produtos no país. Lei da oferta e da procura, voltam a descer os preços. A deflação voltou. Mas o universo não cooperava com o Japão, pois, ainda em crise, em 2011 o Japão é assolado pelo sismo e tsunami Tohoku, que foi o terremoto mais intenso na história do Japão, 9,1 na escala de Richter. A destruição foi imensa, várias mortes e enormes prejuízos. Obrigaram a gastos do Estado e a desaceleração da economia, o que em nada ajudou a sair da crise. Chegamos a 2012. Em 2012 ia haver eleições no Japão. Shinzo Abe vence as eleições com o Partido Liberal Democrata japonês. Abe vinha com um plano para recuperar a economia japonesa, auto-intitulado como Abenomics. O plano tinha 3 pilares. O primeiro pilar era a política monetária. O novo presidente do Banco Central japonês, apontado pelo novo primeiro-ministro, acelerou o quantitative easing, comprando 50 trilhões de ienes por ano em títulos de dívida. Além disso, o Banco Central japonês começou a comprar tantas ações da bolsa japonesa e obrigações de empresas privadas que conseguiu ser um dos 10 maiores acionistas de 40% das empresas cotadas na bolsa. As medidas foram bem sucedidas. Durante 2 anos o Japão conseguiu ter a inflação a rondar os 2%, mas com a queda dos preços do petróleo em 2014 e a desaceleração de países como a China e o aumento de impostos no país, voltou a deflação. Nesse cenário, o Banco Central anuncia pela primeira vez na sua história uma taxa de juros negativa, menos 0,1%. O segundo pilar é o investimento do Estado. Foi elaborado um pacote de medidas no valor de 20,2 bilhões de ienes para estimular a economia japonesa. O programa teve um foco na construção de infraestrutura, criando 600 mil empregos, com o objetivo de aumentar o PIB japonês em 2%. Pois, com mais pessoas empregadas, mais salários eram pagos, maior era o consumo interno, e além disso, com mais empresas a trabalhar, maiores e mais recorrentes eram investimentos no país. Mas uma medida destas tem um grande senão: os gastos públicos. Inclusive, no momento em que o Japão se preparava para lançar esta medida, a sua dívida pública já ultrapassava os 230% do PIB, o que torna o Japão especialmente exposto a um impacto fortíssimo de uma subida de juros. O terceiro pilar são as reformas estruturais. A economia japonesa precisava de se tornar mais competitiva. Para isso, Abe veio alterar e renovar várias disposições jurídicas, começando pela revogação de regulações do direito de trabalho, acordos comerciais com a União Europeia, Estados Unidos e países vizinhos, redução de impostos e promoção de igualdade de oportunidade no mercado de trabalho. Passaram-se alguns anos e o resultado desta medida ficou à vista. Em 2012, a taxa de desemprego rondava os 4%. Em 2019, nos 2,2%. A deflação parou, mas o Japão nunca conseguiu chegar ao valor de referência de 2% por ano, ficando sempre pelos 1%. A Bolsa de Valores, em 7 anos, duplicou de valor. As grandes empresas viram-se melhores e conseguiram voltar a focar na expansão internacional. Podemos dizer que o plano Abe foi bem sucedido, retirando o Japão da crise, mas não conseguiu pôr o Japão nos seus dias de glória. O crescimento médio da economia japonesa até 2019 foi de 0,8% ao ano. Podemos ainda ressaltar mais um fator que prejudica significativamente a economia do Japão: a queda populacional. Os valores da taxa de natalidade de 2021 foram os mais baixos desde 1899. Ao mesmo tempo, graças às melhorias do sistema de saúde e da qualidade de vida, a esperança média de vida aumentou. Ou seja, mais pessoas a reformarem-se e a deixar a força de trabalho e menos pessoas a entrar no mercado de trabalho. 29,1% dos japoneses agora têm mais de 65 anos. Em cima de tudo isto,
O Japão tem uma política de imigração muito conservadora, assim não conseguindo compensar a perda da força de trabalho com os imigrantes. Este desequilíbrio afeta profundamente a economia do país, pois menos trabalhadores significa menos riqueza gerada e menos impostos. Segundo um estudo do FMI, o envelhecimento vai originar uma queda no crescimento económico do Japão em 1% ao ano nos próximos 30 anos. A economia japonesa já não está nos piores dias, é verdade. No entanto, o país tem vários problemas que o podem enviar na direção errada. A dívida pública muito alta foi um exemplo. A pandemia obrigou praticamente a todos os países a aumentarem as suas dívidas. O Japão chegou ao pico de ter 258,71% de dívida pública em 2021. Ou seja, a margem de erro para o Japão não está muito alargada. Mas, por enquanto, os japoneses não vivem mal, estando no 19º lugar no ranking de IDH. Esperemos que os próximos tempos sejam mais sorridentes. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos. Aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social. Abordamos temas relevantes que afetam as comunidades locais e a economia global. Junta-te a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo.